Alguma pergunta sobre a última aula? Sim? Não? Ok, então, o que a gente vai fazer hoje é estudar um exemplo especial de morfismo finito. A gente vai ver que isso pode ser usado para a demonstração que a gente vai fazer na aula de hoje, que a dimensão de uma variedade quase projetiva definida como o grau de transcendência do corpo de funções coincide com a definição topológica dada pelo Hartree. Então, deixa eu só relembrar o que a gente viu na última aula. A gente definiu morfismos finitos num contexto mais geral. Então, a gente tinha um morfismo dominante entre variedades quase projetivas. E a gente definiu a noção de finitude. Então, dizemos que F é um morfismo finito se existe uma cobertura por abertos afins do contradomínio tal que, para qualquer aberto dessa cobertura, a imagem inversa é um aberto afim de X. E a restrição do morfismo F a esse aberto I é um morfismo finito de variedades afins, ou seja, quando a gente olha para o morfismo associado ou um morfismo de K-álgebras associado, ele faz de A de I um AVI módulo finito. Ou seja, todo elemento dessa K-álgebra, ela vai ser zero de um polinômio mônico com coeficientes nesse anel. Então essa é a definição. O que eu queria, que eu enunciei no final da aula passada, que a gente vai mostrar hoje, é um exemplo bem específico de morfismo finito. Então, vou começar com X em Pn. Uma variedade projetiva. Deixa eu chamar aqui as coordenadas de x0, as coordenadas projetivas de x0 até xn. Então, essa aqui é uma variedade projetiva. Eu vou tomar um subespaço linear de Pn disjunto de x. Então, vamos tomar zeros de certas formas lineares. Deixa eu usar a mesma notação das minhas notas. Então, L, N menos D. Subespaço linear de dimensão D.
Ou seja, cada LI vai ser uma forma linear nessas variáveis e elas são linearmente independentes. Então, LI, uma forma linear nas variáveis x, y. Linearmente independente. E eu considero, e eu suponho que o x é disjunto desse subespaço linear. Então, quando a gente restringe a projeção de E a x, então a gente obtém um morfismo de x para P n menos d menos 1, que vai ser dado em coordenadas projetivas por L1, L, N, N menos D. Então, esse espaço projetivo aqui eu vou usar coordenadas y1 até yn menos D, esse espaço. Então, eu tenho esse morfismo, então isso aqui é um morfismo. É um morfismo exatamente por conta dessa condição aqui, dessa interseção ser vazia. E a afirmação deixa eu chamar de y a imagem de x. Isso aqui é um fechado, a gente já viu que isso é um fechado de P n menos D menos 1. E a afirmação, então, deixa eu escrever a afirmação. Esse morfismo π de x sobre a sua imagem, y, é um morfismo finito. Então, sempre quando eu projeto de um subespaço linear que não intercepta a minha variedade projetiva, lembrando que isso tudo vale para variedades projetivas, né? Por enquanto. Sempre quando eu projeto por um subespaço linear que não intercepta a minha variedade projetiva, eu obtenho um morfismo finito sobre a sua imagem. Ok, então vamos mostrar isso? Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cobrir o y com abertos afins, né, de forma que a imagem inversa seja também um aberto afim e mostrar que essa restrição é um morfismo finito. Então, o aberto aqui afim vai ser claro, né, eu vou tomar como VI, Y, interseção. Eu vou olhar para o aberto afim definido por YI diferente de zero. Então, isso aqui é claro que é um aberto afim, porque y diferente de zero define um A n menos D menos 1, um espaço afim dentro daquele espaço projetivo, e eu tomo essa interseção. Então, isso daqui vai ser um aberto afim. E a imagem inversa, o I, imagem inversa de VI, isso daqui vai ser exatamente X interseção, a forma LI diferente de zero. Novamente, isso daqui vai ser um aberto afim de X. E eu considero, então, a restrição de π ao I e a gente tem que mostrar que isso é um morfismo finito, né? Então, o que a gente faz? A gente olha para o morfismo associado de K-álgebras. Então, isso daqui vai ser de O, VI. Esses abertos são afins, então deixa eu escrever isso. AVI em A, UI. Então, vamos descrever quem são essas K-álgebras. Então, por exemplo, quando a gente olha para o AVI,
O que vai ser isso? Então, isso daqui vai ser... Isso aqui está contido no corpo de funções de y. E dentro do corpo de funções de y, isso aqui pode ser descrito como sendo um quociente de um polinômio homogêneo de grau D sobre, então o yi está definido como yi diferente de zero sobre yi sobre o grau de g, né? Onde o g é um polinômio homogêneo as variáveis y1 até yn menos d. Então, todos os elementos desse anel de coordenadas podem ser escritos dessa forma. Da mesma forma, os elementos no anel de coordenadas de UI podem ser descritos como sendo formas F sobre... Bom, agora a gente está em UI. Então, isso daqui é LI vezes o grau de F, onde F agora é um polinômio homogêneo nas variáveis x e y. Eu estou vendo isso daqui como sendo um subanel no corpo de funções de x, né? Ou seja, aqui eu tenho identificações entre quocientes, né? Dependendo se o produto cruzado está no... Então, eu digo que aqui a gente tem em geral. Isso daqui vai ser identificado com F' sobre LI na N, quando F LI na N menos F' LI na M pertencer ao ideal de X, né, por exemplo, nesse caso aqui. Então, isso aqui são as identificações padrão aqui dentro. Então, o que faz esse morfismo aqui? Qual é a base para o anel de coordenadas de VI? A base para o anel de coordenadas de VI, se a gente olhar para a descrição, vai ser exatamente dada pelas funções yj sobre yi e pela descrição do morfismo π, que a gente tem é que isso daqui vai ser levado em LJ sobre LI. Então, ali a gente tem a descrição explícita dos anéis de coordenadas de VI e de UI, e aqui a gente tem a descrição do homomorfismo de K-álgebras. Então, o que a gente tem que mostrar é que esse homomorfismo realiza o anel de coordenadas de UI como um AVI módulo finito, né? Então, o que a gente tem que fazer? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: dado um elemento G, um anel de coordenadas de UI, a gente tem que mostrar que o G satisfaz uma relação inteira, algébrica inteira, coeficientes em AVI. Então, que G é inteiro sobre A de VI. Então, o que a gente vai fazer agora, bom, vai ser um bocado de manipulação algébrica, mas no fundo o que a gente vai fazer é construir essa relação de integridade de G. Então, primeira coisa, eu vou escrever G. A gente sabe que a gente pode escrever G como quociente de um polinômio G por yi sobre o grau de G. Então, deixa eu
chamar de M o grau de G. Então, G é um polinômio homogêneo de grau exatamente M. Aí a gente tem, representa o G dessa forma. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Então, eu vou começar a fazer certas construções geométricas para poder encontrar a relação algébrica satisfeita por G. Então, vamos considerar o seguinte morfismo. Então, eu vou definir um morfismo F. De X. Então, deixa eu ver se é isso que eu quero fazer. Eu vou definir... Oi? Desculpa. Então, perdão. Então, G vai ser... Eu vou escrever o G pequeno como G grande sobre Li elevado a M. Obrigada. Onde G é um polinômio homogêneo nas variáveis x e y. Ok. Não, então agora sim vai fazer o sentido que eu vou fazer. Eu vou definir um morfismo de x para... Então a gente vai construir um morfismo que é bem parecido com aquele morfismo. A gente vai estender aquele morfismo ali. A gente vai definir um morfismo para P n menos D. E ele vai ser definido em coordenadas projetivas. Então, a gente tem o G que tem grau M. Eu vou definir por G. E aí, depois eu vou usar L1 na M até Ln na M. Então, a gente tem esse outro morfismo. Deixa eu chamar as coordenadas desse espaço projetivo de Z0 até Z n menos D. E a gente observa o seguinte, a gente observa que como o E interseção X é vazio, ou seja, a gente não tem nenhum ponto de X onde os LIs todos se anulam, a gente observa que o ponto em coordenadas 1, 0, 0 não pertence a f de x. Esse f de x, que eu vou chamar agora de z, ele é um fechado, novamente, do espaço projetivo PND. Então, z ele vai ser zero de um certo conjunto de polinômios, F1 até Fl, em P n menos D. Ok, então, o que a gente tem? Então, a gente tem esse conjunto fechado, e esse ponto não está nesse conjunto fechado. Ou seja, então, deixa eu chamar de P. O fato de P não pertencer a Z está dizendo para a gente que quando eu olho... Então, a gente sabe quem é o ideal que gera o ponto P, né? Que é o ideal maximal correspondente ao ponto P, que vai ser, então, o ideal gerado por Z1 até Zn menos D. Então, esse é o ideal maximal do ponto P. Se eu adicionar esses polinômios F1 até Fl, esse ideal aqui,
ele não tem zeros, esse ideal não tem zeros comuns, tá certo? Então, esse ideal aqui, zero desse ideal, é vazio. Ou seja, pelo teorema dos zeros de Hilbert, então que a gente tem a versão homogênea, diz que o ideal irrelevante, Z0 até Zn menos D, o ideal gerado por essas formas lineares, está no radical desse ideal. Então, está contido no radical do ideal gerado por Z1 até Zn menos D, F1 até Fl. Então, repara, o que a gente vai estar interessado aqui é exatamente o Z0. Né? Os outros, claro, automaticamente estão aqui, mas o que isso está dizendo é que alguma potência do Z0 está contida nesse ideal. Né? Então, o que a gente sabe é que existe um inteiro K, tal que Z0 elevado a K, ele pertence ao ideal gerado por Z1, Z, N menos D, F1, Fl. E agora, então, vamos explicitar essa relação aqui. Então, ou seja, o que a gente sabe é que Z0K, ele pode ser escrito como combinação, a gente sabe que isso aqui tem grau K, então a gente vai ter algum H somatório de igual a 1 até N menos D de HI, ZI. Aqui cada HI tem grau K menos 1, mais somatório de igual a 1 até L de algum, deixa eu ver, G eu já usei, GI eu acho que ainda não usei, né? Então GI é FI. E aqui, o GI é um polinômio homogêneo de grau K menos o grau do FI. Então, a gente sabe que existe uma relação desse tipo aqui. Então, deixa eu só reescrever isso da forma a gente está querendo encontrar uma relação inteira satisfeita pelo G. Então, deixa eu escrever isso dessa forma. Ok, então a gente tem essa equação polinomial. E se a gente avaliar essa expressão em um elemento, em um ponto de Z, então qualquer Zzinho em Z, bom, os elementos de Z é definido pelos FIs, né? Então, quando a gente avalia essa expressão em Z, o que a gente vai ter é Z0 elevado a K menos somatório de igual a 1 até N menos D de HI, ZI, isso tudo avaliado em Z, vai ser igual a zero. Né? Isso porque
os FI se anulam em todos os pontos de Z. Bom, agora quem é Z? Z é a imagem... Z é a imagem de X por esse morfismo que eu defini aqui. Então, a gente agora vai substituir, para todos os pontos de X, a gente vai substituir a expressão do morfismo. Então, o que a gente tem é que, para qualquer ponto x da variedade projetiva x, então, agora vamos substituir a expressão do morfismo aqui. Então, Z0 é exatamente G, né? Então, a gente vai ter G elevado a K menos somatório de igual a 1 até N menos D. Bom, HI é um polinômio nos EIs, então o que a gente vai ter é o HI, que agora avaliado nas expressões L1 AM, L, N menos D, AM. ZI, e o ZI é exatamente LI na M. Isso daqui vale 0 em todos os pontos de X. Também não HI, a primeira quantidade para avaliar G? Desculpa, aqui. Sim. Aqui aparece primeiro G. Isso, obrigada. Então, deixa eu reescrever isso aqui. Então, HI de G, L1 na M, até L, N menos D na M, vezes LI na M. Isso tudo vale 0 em todos os elementos de X. Né? Ou seja, agora isso aqui não é uma função regular, não vai ser uma função racional em X. Né? Por outro lado, o que acontece quando eu restringo? Então, restringindo ao aberto o I, o que a gente obtém? Bom, eu vou dividir tudo por LI, a potência adequada, e o que vai aparecer exatamente aqui, o G sobre LI na M. Bom, então, isso aqui é exatamente o G pequeno, né? G elevado a K, menos somatório de igual a 1 até N menos D, HI de G, LI sobre LD, que vai ser exatamente π de Y1 sobre YI. N menos D sobre YI. H disso vezes talvez aqui eu devesse usar J, né? Isso daqui é igual a 0. Então, o que a gente tem é uma relação entre funções regulares em UI. Então, o que a gente está vendo aqui explicitamente é uma relação. Esses HIs aqui, eles têm grau menor do que o K. Então, o que a gente está vendo aqui é uma relação inteira satisfeita pelo G com coeficientes
exatamente nos elementos no pullback dos elementos de AVI. Então, com isso a gente construiu a relação inteira satisfeita por G. Ok, então deixa eu só enunciar um corolário que vocês vão mostrar na próxima lista de exercício. Na verdade, o que a gente fez, então, foi projetar de um subespaço linear disjunto de X. Mas a gente poderia fazer algo um pouco mais geral. Então, vamos supor que eu comece com X, uma variedade projetiva, em Pn, coordenadas projetivas x, y, uma variedade projetiva e vamos supor que em vez de começar, então primeiro o que a gente fez ali, a gente tomou formas lineares, a gente tomou linearmente independentes, mas na verdade nem precisava. A gente tomou formas lineares que não tinham zeros comuns em X. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que, em vez de tomar formas lineares, a gente vai tomar formas de grau qualquer. Né? Então, F1 até FK. Então, são polinômios homogêneos de mesmo grau. De grau D. E vamos supor que esses polinômios não têm zeros comuns em X. Então, vamos supor que os FIs não têm zero comum em X. Deixa eu só para facilitar a notação, começar com F0. Então, o morfismo F de X para PK definido por essas formas de grau D, novamente é um morfismo finito. Bom, na verdade, vocês poderiam tentar reproduzir. Na verdade, se você reproduzir, você pode reproduzir a mesma demonstração. Só que, claro, aí vai ter que ser, a notação vai ficar um pouco mais carregada, que você vai ter que levar em conta o grau dos polinômios, mas a mesma demonstração vai funcionar, mas você pode simplesmente observar que o que você está fazendo aqui, você pode estar pensando que você está compondo um mergulho de Veronese com uma projeção daquele primeiro tipo, e aí o resultado segue. Então, eu vou deixar como exercício vocês fazerem os detalhes. E isso vai estar também na próxima lista de exercício. Prova. Exercício. Como eu disse, tem a maneira mais elaborada de fazer, que é fazer exatamente esse mesmo argumento, só que utilizando um grau qualquer, ou observar que isso é a composição do mergulho de Veronese com uma projeção linear. Ok, então a gente tem esse corolário, e o que eu queria fazer agora é voltar para a teoria de dimensão. Então, deixa eu relembrar o que a gente já viu.
deixa eu relembrar o que a gente já fez, né? A gente começou com x, uma variedade quase projetiva. E a gente viu algumas noções de dimensão, né? Por exemplo, a gente definiu a dimensão de x como sendo o grau de transcendência do corpo de funções de x sobre o corpo de base k. Então, essa aqui foi a definição que a gente deu. Deixa eu relembrar a definição do Hartshorne. Então, a definição do Hartshorne, que eu chamei de dimensão topológica de x, a gente definiu como sendo maior cadeia de fechados irredutíveis em x. Né? Então, isso aqui vai ser o sup, na verdade é o máximo, de todos os r's, tais que existe uma cadeia de fechados irredutíveis x, chamamos x0, x1 até xr. Então, essa foi a definição topológica, que é a definição utilizada pelo Hartshorne. E o que a gente já viu? Então, deixa eu relembrar. Que sempre quando a gente tem uma cadeia desse tipo aqui, a gente já viu que sempre quando a gente tem um fechado irredutível, um fechado próprio de uma variedade quase projetiva, a dimensão é menor. Né? Então, o que a gente viu é que a dimensão de x i mais 1, ela é necessariamente menor ou igual que a dimensão de xi menos 1. Então, o que isso mostra é que a dimensão topológica de x é sempre menor ou igual que a dimensão de x. E o que a gente quer fazer agora é mostrar que vale a igualdade. Então, o teorema é a dimensão de x é igual à dimensão topológica de x. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, de alguma forma, conseguir construir uma cadeia desse tipo de forma que a dimensão caia exatamente de 1 a cada ponto. Então, isso é o que a gente, de alguma forma, tem que fazer. Ok, então, para simplificar, então, vamos ver a prova aqui. Então, vamos supor, a gente pode supor que x é uma variedade projetiva. Isso porque qualquer uma dessas definições aqui só depende de um aberto de x. Né? Então, a gente pode sempre tomar o fecho projetivo. E deixa eu dar nomes aqui, então, que a gente já sabe por essa observação. É que a dimensão topológica, que eu vou chamar de R, é menor ou igual à dimensão de x, que eu vou chamar de n. E
deixa eu colocar x aqui dentro de um espaço projetivo Pn grande. Bom, e o que a gente vai tentar fazer para poder construir uma cadeia de abertos, de fechados irredutíveis, para o qual a dimensão cai sempre de exatamente 1? Bom, uma coisa que a gente já viu que a gente pode fazer é tomar a interseção com uma hipersuperfície e, bom, a gente pode tomar com a hipersuperfície mais simples, que são os hiperplanos. Então, vamos começar fazendo isso. Vamos começar tomando L0. Então, aqui deixa eu chamar as coordenadas de x0 até xn. Vamos tomar L0, uma forma linear dessas variáveis. E a gente quer interceptar x com essa forma linear. Então, para a gente poder interceptar propriamente, a gente vai supor que o x não está contido em L0. Ou seja, que esse L0 não está no ideal de x. Tal que L0 não pertence ao ideal de x. Nem sempre existe um tal hiperplano, basta a gente tomar um ponto de x. Ok. Bom, vamos tomar aqui. Basta a gente tomar um hiperplano que passe. Deixa eu tomar aqui x diferente de Pn. Bom, na verdade nem vai precisar. Eu vou simplesmente tomar uma forma que não se anule em todo x. E agora eu vou considerar... Desculpa, que não se anule. Então, L0 não se anula em todo x, de forma que quando a gente corte com esse hiperplano, a gente tem algo próprio. Então, vamos considerar x1, a interseção de x com esse hiperplano. Então, isso daqui está contido e é diferente de x por conta dessa hipótese. Só que uma observação aqui é que essa interseção aqui não precisa ser irredutível. Então, x1 pode ser redutível. Então, vamos escrever, deixa eu escrever aqui a decomposição por componentes irredutíveis de x1. Então, isso aqui vai ser x1, 1, união, x1, alfa 1. Então, isso daqui é decomposição por componentes irredutíveis. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que cada componente irredutível dessa é uma subvariedade própria de x em particular, a gente vê que a dimensão topológica de x1 ou a dimensão mesmo, tanto faz, na verdade, a gente vale para os dois, isso aqui vai ser menor ou igual a R menos 1. Então, qualquer cadeia de fechados próprios até xi pode ser estendido com uma cadeia de fechados próprios em x0, né, de comprimento 1 a mais. Ok, então eu faço isso. A gente não sabe ainda que a dimensão cai exatamente de 1. Então, mas por enquanto a gente não vai se preocupar com isso, mas vamos continuar agora tomando
seções lineares. Então, agora eu vou tomar um L1, uma forma linear, novamente, eu quero que nenhuma dessas componentes aqui esteja contida nesse hiperplano. Então, eu vou pedir que o L1 não esteja na união de igual a 1 até alfa 1 do x1, 1, x1, i. Ou seja, o que eu estou dizendo é que nenhuma dessas componentes está contida naquele hiperplano. E agora a gente considera x2 a interseção de x1 com esse hiperplano definido por L1. Novamente, isso pode ser redutível e eu escrevo a decomposição por componentes irredutíveis desse fechado. E eu continuo procedendo dessa forma por indução e até onde a gente consegue chegar. Então, quantos passos a gente consegue dar dessa forma? Então, repara, a gente tem aqui a dimensão topológica de x, que é R. Então, no máximo, a gente consegue construir R, se fazer isso R vezes, tá certo? Quando eu tentar fazer isso a próxima vez, quando eu interceptar, eu vou obter vazio, né? Porque por definição, essa é a dimensão topológica. Então, o que a gente obtém são formas lineares L1, desculpa, comecei com L0, né? L0, LR, formas lineares, tais que essas formas não têm nenhum zero em comum em x. X, interseção, C de L0 até LR é vazio. Bom, mas isso daqui é um subespaço linear, então, disjunto de x, e a gente pode olhar para a projeção por esse subespaço. Então, tomamos o morfismo π de x para PR, que associa a cada x o ponto dado por essas, as coordenadas vão ser dadas por esses LIs. E o que a gente viu é que esse morfismo é finito sobre a sua imagem. O que a gente tem agora vai ser uma cota para a dimensão de x, porque a gente sabe que o morfismo finito ele preserva a dimensão. Então, a dimensão de x vai ser igual à dimensão da sua imagem, que é menor ou igual a R. E isso é exatamente
a desigualdade inversa que a gente precisava aqui. Então, conclusão. N é exatamente igual a R. Bom, então isso nos dá a equivalência das definições de dimensão. Deixa eu só observar que, na verdade, uma análise um pouco mais cuidadosa dessa demonstração mostra o seguinte. Acho que eu vou colocar isso também na lista de exercício. Vai mostrar o seguinte teorema. Então, seja X PN uma variedade projetiva, e vamos tomar uma hipersuperfície que não contenha X, né? Ou seja, F, um polinômio homogêneo de grau positivo, tal que F não pertence ao ideal de X. Então, toda componente irredutível de X interseção ZF tem dimensão igual à dimensão de X menos 1. Então, eu vou colocar os detalhes para vocês preencherem essa demonstração também na lista de exercícios. Alguma pergunta? Prova, exercício. E essa próxima lista de exercício eu vou trazer na semana que vem. Vai ser uma lista mais longa, né, que vocês vão ter mais tempo para fazer enquanto eu estiver viajando. Ok, então deixa eu só terminar enunciando um teorema que, na verdade, a gente já mostrou, que é um teorema importante chamado Teorema de Normalização de Nägel. Que diz o seguinte, deixa eu enunciar 3 versões. A primeira versão foi exatamente a versão que a gente provou, que diz o seguinte, então, seja X
uma variedade projetiva de dimensão n. Então, existe um morfismo finito f de x para Pn. Isso foi exatamente essa demonstração que a gente fez agora. A gente foi escolhendo as formas lineares de forma adequada e, no final, encontrou uma projeção linear para um Pn com a mesma dimensão de x. Bom, existe também uma versão afim para esse teorema. Então, seja x uma variedade afim de dimensão n. Oi. É saudável pensar nesse Pn da imagem como um subespaço do Pn dentro do qual x está? Sim, a gente construiu exatamente dessa forma, né? Da forma como a gente fez, a gente foi construindo essas formas lineares e definiu essa projeção aqui. Né? Então, você pode sempre pensar numa projeção como projetando de um subespaço um outro subespaço. Você tem o subespaço E, que é o subespaço definido como zero dessas formas lineares. Você pode pensar nesse PRzinho como um subespaço linear com a dimensão máxima que não intercepta esse espaço definido pelos LIs. Né? Então, seria, por exemplo, quando você projeta... Essa definição ela é uma definição um pouco mais intrínseca, mas você pode pensar nela como realmente você está, por exemplo, projetando de um ponto num subespaço linear, num outro subespaço linear. E, de fato, a gente vai ver isso quando a gente for falar dessa segunda versão. Então, essa aqui é a versão para variedade afim. Então, a gente começa com uma variedade afim de dimensão n. Então, o que o teorema diz é que existe morfismo finito f de x, só que agora para a n. Finalmente, deixa eu enunciar a terceira versão, que é basicamente traduzir a versão 2 para anéis, para um enunciado sobre anéis. Então, vamos começar com A, um domínio que seja finitamente gerado como uma K-álgebra. Sobre K, um corpo algebricamente fechado. Ou seja, A é o anel de coordenadas de uma variedade afim definida sobre K. Então, a gente está nesse contexto aqui. E agora, então, a gente só precisa traduzir para anéis esse enunciado aqui. Então... algebricamente fechado, bom, de dimensão de cru n. Então, existe um subanel A' sobre A, tal que, como K-álgebra, o A' é isomorfo ao anel de polinômios em n variáveis.
e A é inteiro sobre a linha. Então, isso daqui é uma tradução direta do item 2 para anéis. Deixa eu, então, só fazer uma observação, como que a gente mostra a parte 2. Então, relembrando que na parte 1, o que a gente fez foi, tomamos E. Então, se a gente tem o nosso X contido em Pn, a gente tomou E em Pn. Subespaço linear de dimensão n menos n menos 1, tal que interseção x é vazio, e consideramos o F como sendo a projeção desse subespaço linear restrito a x. Então, isso é de x até Pn. Então, foi isso que a gente fez na demonstração do teorema. Para o 2, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que a gente tem que tomar um cuidado, né? A gente quer que esse morfismo seja um morfismo de variedades afins. Então, a gente vai tomar então vai tomar x contido em algum AN. E o que a gente vai fazer é a mesma coisa, só que a gente vai tomar mais cuidado na hora de escolher o subespaço linear. Então, a gente olha para o fecho, para um PN, o fecho projetivo do AN. Então, aqui dentro de PN, a gente tem o fecho projetivo de x. E agora, na hora da gente escolher esse subespaço linear, a gente escolhe em PN como em 1, só que com algum cuidado, né? Tal que, na verdade, esse esteja contido em Pn menos AN, e esse não se intercepte o fecho projetivo de x. Então, tomando no complementar de AN e não interceptando o fecho projetivo de x, aí eu deixo como exercício vocês verificarem que a restrição de E a x vai ser um morfismo finito para alguma N. Então, verifique. E como eu falei, a terceira parte é uma tradução. Vai ser uma tradução da segunda parte para a linguagem de anéis. Então, alguma pergunta? Ok, então eu queria terminar. O que eu queria fazer agora é marcar a primeira prova. Então, eu vou estar viajando. A semana que vem a gente vai ter aula normal. E as 2 semanas seguintes, eu vou estar viajando.
E aí vocês vão ter bastante tempo para estudar. Eu queria marcar a prova para a minha volta, né? Então, espero que vocês não tenham nada marcado para esse dia. Então, eu queria marcar para o dia 21 de outubro. Que é uma segunda-feira, tá certo? Bom, vai ser no horário da aula. Eu acho que a gente consegue 2 horas... 22. Então, segunda-feira. Então, esse horário, todo mundo pode nesse horário? Vocês preferem começar um pouco antes? Tentar começar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver lá no ensino a disponibilidade de sala. Alguém tem aula às 3h30? 3h30, 4 horas? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos deixar o início da prova para 1h30 e eu vou ver no ensino qual a disponibilidade da sala. De repente, a gente troca de sala para vocês terem um pouco mais de tempo. Mas a minha ideia é não fazer uma prova longa. E eu vou tentar corrigir o máximo possível das listas para entregar para vocês na semana que vem, antes de eu viajar. E vou deixar também uma lista longa para vocês fazerem nessas 2 semanas. Eu vou ver também se eu consigo alguém para falar de algum assunto que não vai ser um assunto que vai cair na prova, mas que possa ensinar alguma coisa para vocês nessas 2 semanas e tirar dúvida também, se vocês tiverem. Também isso eu informo para vocês na semana que vem. Mas, então, o importante é que agora está marcada a primeira prova. Mas semana que vem ainda tem aula normal.